Alô, pessoal. Eu sou o professor Rofato, trabalho literatura já há bastante tempo e estamos aqui com a turma do Galileu para que nós discutamos as obras dos vestibulares. Hoje a nossa discussão é Olavo Bilac com o livro Tarde. Sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer estar com vocês e já pedimos que você dê o seu like, compartilhe a nossa gravação e deixe o seu comentário. Virão outras obras, como vocês já estão acostumados, para que estejam muito bem preparados, para que marquem todos os pontos possíveis nos vestibulares. Tarde, de Olavo Bilac. Você está vendo uma imagem que é uma parte de um grande monumento que foi lançado após a morte do poeta. E você tem aí um leitor que tem o livro Tarde em cima de uma pilha de outros livros. Esse grande monumento que foi desmembrado atesta a grande popularidade do nosso poeta. Olavo Bilac foi tido na sua época como o príncipe de todos os poetas do Brasil. E essa apoteose, essa fama toda conseguida em vida, atesta que sim, muitos escritores fazem sucesso em vida. Outros só depois disso, né? Então vamos lá. Tarde, do Olavo Bilac. É preciso conhecer primeiramente o autor. E o nosso Olavo Bilac tem uma biografia muito interessante, como você vai ver. Olavo Bilac é um dos fundadores, ao lado de Machado de Assis, o nosso grande mestre do realismo, é fundador da Academia Brasileira de Letras. Então você percebe aí um tom bastante acadêmico, um tom bastante tradicionalista na obra do autor. Além de ser amigo do Machado de Assis, ele também foi amigo de Aloysio Azevedo, mestre do nosso naturalismo, de outros grandes autores, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, que fazem com ele a tríade parnasiana, o trio dos mais importantes poetas do nosso parnasianismo. Também foi amigo e depois inimigo do nosso Raul Pompeia, também cobrado nos vestibulares este ano. Foram tão inimigos que foi marcado um duelo por conta das desavenças, por conta de muita difamação pública entre os dois poetas. Felizmente o duelo não aconteceu, ficou só na intenção. Ainda bem, né? Em termos de história de vida, desde o comecinho, nós temos o poeta como filho de um médico do exército. E ele mesmo ingressou na faculdade de medicina, que ele desistiu. Depois tentou um curso de direito em São Paulo, na famosa faculdade em que os românticos também estiveram presentes, a Faculdade do Largo de São Francisco. Também desistiu, porque o nosso moço havia descoberto que as letras eram a sua paixão na vida. E o livro atesta essa paixão sem dúvida nenhuma. Bilac foi um grande jornalista, um grande contista, um grande cronista e um excepcional poeta do nosso parnasianismo. Ele concentra em si toda a estética parnasiana. Cada escola tem o seu autor que é mais representativo. Nós temos Gregório de Matos no nosso barroco, nós temos Álvares Azevedo no nosso romantismo, parnasianismo. Olavo Bilac está no primeiro degrau, muito acima de todos os outros poetas. Além dessas peculiaridades, nós vamos ter ainda o título de Príncipe dos Poetas, como eu disse, que ele conquistou pela popularidade. Ele foi eleito o nosso principal poeta pelos leitores da revista Fonfon. Também fez muitas conferências no final da sua vida em favor da educação física, do fisiculturismo, em favor do serviço obrigatório, do serviço militar obrigatório. Agora nós vamos começar a falar da produção do Bilac, uma produção que é muito surpreendente. E é para você se aproximar e se apaixonar por esse poeta. Por quê? Porque ele é estritamente parnasiano. E você sabe que o parnasianismo foi uma escola literária muito exigente. Você vai ler poemas sobre objetos, sobre vasos, estátuas e cenas históricas. Mas o Bilac não se deteve nessa temática tão afeita à estética parnasiana. Bilac vai enveredar pela investigação emocional. Ele vai criar um eu lírico que se pesquisa na sua subjetividade,
que vai mapeando as suas emoções, num resgate da tendência romântica. E, além disso, antecipa em seus poemas, ou registra em seus poemas, uma postura simbolista, discutindo metafísica, discutindo a angústia existencial que acompanha o homem. E, além disso, temos um nacionalismo exaltado, que você já conhece de outros poetas anteriores ao nosso príncipe. Vamos, então, reconhecer o estilo de época, com mais elementos para que você consiga se localizar nos poemas de tarde. O parnasianismo é uma escola literária que surge nos finais do século XIX, aqui no Brasil. E é interessante que ele fez muito sucesso no Brasil, quando na Europa ele não tinha tanto apreço. Parnasianismo, essa escola, então, que é concomitante ao realismo, que discutiu as questões sociais da sua época, a questão das habitações populares, a questão republicana, que você observa subliminarmente em muitos romances, inclusive do Machado de Assis. Então nós temos uma literatura de engajamento social, realismo e naturalismo na prosa. Temos o parnasianismo na poesia, participando desse mesmo momento literário. Mas a poesia não se ocupou de temas sociais. A poesia preferiu colocar-se acima dessas vulgaridades cotidianas. Isso tem uma explicação. Século XIX, segundo momento da Revolução Industrial, o mecanicismo, a tecnologia, a ciência estão configurando a cultura do período. Então é esse homem que tem um grande compromisso com a realidade concreta. O poeta perdeu o seu posto de privilégio, como ele teve no romantismo. Aquele gênio supersensível, capaz de capturar as emoções e transformá-las em versos, em rimas, em estrofes, em poemas muito, muito emocionados e emocionantes. Ora, o parnasianismo surge, então, para resgatar um posto de honra para o poeta. O poeta se coloca acima dos acontecimentos sociais. Então ele tem aquele olhar altivo, solene, cerimonioso. Ele vai realmente colocar-se numa posição superior a todos os acontecimentos e aos réis mortais. O poeta parnasiano é de uma arrogância que poucas vezes você reconhecerá em outro momento da literatura. Mas o Bilac tem aquela diversidade, tem as várias facetas na sua poesia. Isso deve ser da nossa ocupação, da nossa leitura, da nossa atenção. Veja só, ao lado dessa arte literária, nós temos uma arte arquitetônica, uma arte mobiliária. Veja o sofá que você tinha nesse período. Imagine você sentado nesse móvel com todos esses detalhes, com esse rebuscamento. Cadê o conforto? Não existe conforto, é para ser bonito. Assim será a poesia parnasiana. Ela tem de ser bonita, não precisa ser comprometida, não precisa ser denunciatória, não precisa ser protestante de todos os acontecimentos daquela época. Basta que ela seja bonita. Afinal, parnasianismo leva você ao monte grego, o Parnaso, a habitação do deus Apolo e das musas inspiradoras das artes, muito distante da nossa comum humanidade. Veja então, 1882 nós temos Fanfarras do nosso Teófilo Dias, primeira obra que inaugura o nosso parnasianismo. E aí temos os três poetas que já comentamos, Alberto, Raimundo e o glorioso Bilac. Não se ocupa das questões sociais. República, abolicionismo, os conglomerados habitacionais, a revolta da Armada, a Guerra de Canudos, as grandes conturbações sociais e políticas não serão tema para o parnasianismo. Mas isso é muito sério. Isso foi objeto do realismo e naturalismo. O parnasianismo, lá longe, distante da nossa realidade, vai falar de outros elementos, vai apresentar o belo. Tá, mas o belo não transforma a sociedade? Não.
não transforma. Mas o belo também tem o seu valor. O belo também tem o seu valor. Então é essa a ênfase que será dada na poesia parnasiana, ocupar-se da beleza, ainda que ela não transforme a realidade sociopolítico-econômica do Brasil. Temos aí, nesse momento, o mito da cidade maravilhosa. Olha o que aconteceu. Estão surgindo as comunidades que vão ocupar os morros cariocas. Não foi tema para a poesia parnasiana. A Luísa Azevedo começa a fazer essa denúncia em O Cortiço. Você conhece essa história. E temos ainda, nessas duas primeiras décadas do século XX, a nossa Belle Époque, os anos loucos, a euforia burguesa, por toda essa transformação nos costumes sociais, no modo de vida social. Vamos agora nos reunir e ler poesia parnasiana porque é muito elegante. E vamos imitar os trajes franceses e vamos nos fingir de corte europeizada. Olha que beleza, né? A elite brasileira imitando a Europa, imitando a elegância da nossa Europa. É nesse meio que o parnasianismo floresce, ganha os seus adeptos e mantê-los-á. Ficou muito mesoclítico, muito parnasiano, né? Mantê-los-á ao longo do século XX, mesmo depois do modernismo. O parnasianismo continua sendo famoso. Há uma coisa para ser discutida aí, né? O que justifica essa permanência? Mário de Andrade, grande autor do modernismo, né, ideólogo da Semana de Arte Moderna, reconhece em Bilac um dos grandes realizadores da poesia brasileira. E esse talento será reconhecido mesmo depois da fase demolidora da primeira fase modernista. Veja só, o que garantiu tanto apreço? Nós temos um Brasil que está aplaudindo a arte pela arte. O que vem a ser a arte pela arte? Esse elemento artístico, essa poesia, essa literatura, que não se compromete com denúncias sociais. Nós não temos derramamento emocional, nós não temos comprometimento político, nós não temos exaltação religiosa, tudo isso ficou arquivado no romantismo e o parnasianismo resgata a tendência clássica. Ele leva você ao Parnaso, uma arte cerebral, uma arte racionalista, uma arte que tem como objetivo apresentar a beleza, longe de todas as transformações, as conturbações que estão no cenário político brasileiro. O que é ser um bom poeta? É saber manejar o verso e não vem com verso redondilho. O verso redondilho é popular, é para todo mundo. Tanto assim que todo mundo memoriza, desde os séculos atrás, desde o século XV, humanismo, redondilha, é para o povão. O parnasianismo quer uma arte elitizada, quer uma arte acadêmica, quer uma arte extremamente elegante. Verso decassílabo, verso do decassílabo, 12 sílabas, esquema de rimas, vocabulário precioso. Ninguém conhece as palavras que o poeta parnasiano usa. Isso dá a ele o seu lugar de honra, o seu lugar de prestígio. É assim que se firma a imagem desse poeta que é o grande realizador da poesia. Só ele consegue fazer poesia nesse nível, no nível olímpico, o nível dos deuses da literatura. Lá onde está o deus Apolo, no Parnaso grego. Ora, se eu estou valorizando tanto a forma, se é tão preocupante o tamanho do verso, o esquema de rimas, a estrofação, eu vou eleger o soneto italiano do século XV, petrarquiano, né? Nós vamos escolher o soneto tradicional desde o século XV, de Francesco Petrarca, como modelo prioritário, modelo principal para a poesia parnasiana. Vamos ser clássicos. Nada de verso livre sem rima. Nada de verso branco. Desculpem. Nada de verso livre sem a métrica regular. Nada de verso branco sem rima. Por quê? Porque isso foi adotado pelos românticos. A poesia é escrita assim, no impulso. A emoção chega e você já a transforma em verso.
O poeta parnasiano é ourives, é artesão. Ele vai burilando, trabalhando pouco a pouco o seu verso para que se torne uma joia rara. Vai esculpindo, lapidando, até que as palavras se apresentem na forma perfeita de um soneto, com palavras que se assemelham a verdadeiras joias preciosas. Não será fácil ler um poema parnasiano, mas muitas vezes o efeito será compensador. Ora, para eu fazer uma joia, não é uma questão apenas de inspiração, é uma questão de técnica, é uma questão de muito cuidado, muito apuro. Nesse sentido, a forma poética está sobrelevada, está acima do conteúdo. O que eu tenho a dizer não é tão importante quanto o modo que eu vou dizer. E aí você percebe o quanto a poesia parnasiana se ocupou apenas da beleza. Tem que ser bela, mas não precisa ser comprometida, engajada. Não precisa ter um conteúdo que coloque quilometragem no seu campo de visão. Você não precisa entender melhor o mundo, basta você olhar, ler e saber. Que bonito! Só o poeta parnasiano consegue fazer uma obra dessa natureza. Tá aí sobre o que ele fala, sem falar de emoções, sem falar de política, sem falar das suas paixões, sejam elas nacionalistas, religiosas, emocionais. Qual é o assunto da poesia? O assunto é totalmente esvaziado de importância. Você fala sobre vasos, estátuas, paisagens, palácios, cenas históricas que ficaram arquivadas em tempos muito longínquos. Dessa forma, o eu lírico não comparece no poema. Não há subjetividade. É apenas o exercício cerebral, razão em primeiro lugar, como a tendência clássica gosta, como o parnasianismo defende. O poeta é igual a ourives, ele não é o gênio da sensibilidade capturando emoções no ar. Isso é romantismo, esqueça isso. Agora você tem que se tornar um artesão na oficina da literatura, esculpindo, trabalhando, burilando os versos. Daí que nós teremos muitos e muitos poemas metalinguísticos, discutindo o trabalho na oficina, discutindo o fazer poético nas suas dificuldades, nas suas riquezas, nos seus preciosismos. Tarde, 1919, chegamos ao objeto da nossa discussão, mas precisávamos desse preâmbulo, precisávamos nos localizar naquele momento para entender por que o poeta priorizou esse tipo de discussão. Agora que você já tem essa base, vamos ao estudo dos poemas. Uma dica, pessoal. Poesia é uma leitura exigente. Não é ler uma vez o poema e ter certeza de que você já tem a propriedade da forma do conteúdo, da mensagem e das técnicas do poema. Não. É um estudo exigente. Você precisará ler mais de uma vez. Até porque você vai ver que aqui ele vai trazer muitos elementos que você ainda não conhece, possivelmente você não conhece. Então conte com a nossa ajuda. Nós queremos os seus pontos no vestibular. Tarde é uma reunião de 98 sonetos. Tinham de ser sonetos. É o parnasianismo. É uma forma consagrada pela tradição, pela academia. Então temos aí. Mas além desse parnasianismo tão estrito, tão limitado, tão descritivo e fetichista, colocando importância em vaso e estátua, nós vamos ter um poeta que traz um leque temático de maior abrangência. Afinal, nós temos o Olavo Bilac fazendo a reunião desses poemas, pensando a publicação desse livro em 1918. Ele deixa tudo organizado para a publicação do livro. E em 1919, quando o livro é publicado, nós já temos o Bilac falecido. Tarde é uma publicação póstuma. Então você tem um poeta envelhecido, percebendo a passagem do tempo, percebendo os dilemas que ele enfrentou na vida, percebendo os seus dualismos. Título de um poema famosíssimo que você precisa conhecer e tomar atenção.
Nós temos um poeta que se aproxima da morte. E ao se aproximar da morte, porque a velhice já tomou conta dele aos 53 anos de idade, naquele tempo a previsão da vida era muito mais limitada em relação a hoje. Então, com 53 anos de idade, nós temos esse poeta percebendo a chegada da velhice. E daí a sua grande discussão metafísica que, segundo alguns críticos, será uma aproximação ao simbolismo tão espiritualista como você sabe. Muito bem, os temas que nós teremos então são os mais tradicionais do lirismo poético, a beleza da mulher, as complicações amorosas, as antíteses, os paradoxos amorosos, mas os paradoxos da existência. Você vai encontrar poemas que elegem a antítese como figura principal. Além daquele descritivismo, vamos falar de São Paulo, vamos falar da cidade dos amigos de São Paulo, vamos falar da atual Ouro Preto, antiga Vila Rica, e vamos falar de grandes nomes da cultura geral. John Milton, do barroco inglês, Beethoven, da música alemã, música romântica. Vamos falar de Jocasta, Édipo, Antígona, personagens da tragédia grega. Vamos falar de todos esses elementos, garantindo que o nosso leitor tem uma cultura erudita. Tá, mas eu nunca ouvi falar dessa gente. Não tem problema. Você sabe que o parnasianismo ele se aproximou da elite, desconsiderando a outra cultura, a cultura de nível mais popular. Então aí que se exige que você faça uma certa pesquisa, né? Alguns poemas tratarão de grandes figuras da história, das artes, mas que não são muito conhecidas hoje. Ao lado disso, nós temos a metalinguagem, o amor ao idioma, língua portuguesa, poema famosíssimo, mais o patriotismo, os valores cristãos, um soneto dedicado a Jesus Cristo, comparado na sua grandiosidade a Hércules, comparado também a outros grandes heróis que nós temos, ao Prometeu da mitologia grega, aquele que traz uma boa nova, aquele que rouba o fogo dos deuses, assim como Jesus Cristo traz uma boa nova, a aliança com Deus novamente. Enfim, nós vamos falar disso ao longo dos poemas. Principais poemas, tem uma lista aqui. Agora eu gostaria que você visse no nosso slide essa lista de poemas, por quê? Porque eles com certeza merecem uma atenção maior. São poemas antológicos, são poemas que possivelmente podem chamar a atenção nas questões dos vestibulares. Outros temas estão divididos aí, estão apresentados de acordo com os seus sonetos representativos. O tema amoroso, no nível genérico e no nível mais particular, o tema a beleza feminina outonal. Bilac canta a beleza da mulher que se percebe envelhecendo. É um poema outonal, crepuscular, como o próprio nome do nosso livro, Tarde. Vamos discutir essa interpretação no primeiro soneto que abre o livro. O nacionalismo, veja aí o confete que ele joga sobre a nossa paisagem brasileira, a nossa cultura brasileira. E atenção, música brasileira é um poema que merece toda a atenção que você tem, porque fala do interseccionismo, da miscigenação que configurará o modo de ser brasileiro, a cultura brasileira. Assim como os 5 sonetos que estão naquela temática diziam que nós vamos apresentar aqui ao longo da nossa discussão. Uma vez que está chamando atenção para o nosso folclore, para o nosso indigenismo, para os povos originários, para as lendas que faziam parte do Brasil mesmo antes da colonização. Olha como essa temática é atual e precisa, sim, de um olhar mais apurado. Metalinguagem, sem dúvida nenhuma, afinal de contas, o poeta é um ser de exceção. Ele é o privilegiado dos deuses do Olimpo, do Parnaso, para fazer aquilo que ninguém mais consegue fazer. Haja arrogância para essa turma aí, né? E a postura antirromântica, você verá reconfigurada, repensada em poemas como Remorso, em que ele lamenta o quanto ele deixou de beijar, de amar, de sofrer.
Mas por que ele lamenta? Porque a vida é exatamente o exercício de todas as suas emoções intensas, sejam elas boas, positivas, ou sejam elas não tão boas, não tão positivas. Seja para rir ou para chorar, você precisa conhecer a vida na sua intensidade. E o nosso poeta parnasiano, a regra parnasiana é não se deixar levar pelas emoções. E ao final da vida nós temos remorso. O dono da palavra, o dono do verso, o mestre dessa verborragia parnasiana, falando de vaso e estátua, ele lamenta não ter se dedicado às emoções, não ter experimentado as emoções, não ter sentido na carne, no coração, todas as paixões que a vida lhe teria possibilitado, fosse ele um homem com outra visão diante da sua experiência. Esse conjunto de temas já chamou a sua atenção, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós temos o Bilac amadurecido e não mais tão submisso à estética parnasiana, como você notou pelos textos. Comecemos agora a interpretação dos sonetos, aqueles textos que você não pode ler uma única vez, porque são textos que trazem símbolos, que trazem figuras de linguagem, metáforas, paradoxos, antíteses, assonâncias e aliterações que desafiam a técnica do leitor, como já havia desafiado a técnica do poeta. Então ele quer uma correspondência, ele quer uma comunicação. Dedique-se e vamos estabelecer um diálogo com esse maravilhoso poeta, no final da sua vida, escrevendo um livro chamado Tarde, aberto por este soneto. Hino à tarde. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas. Alva, Natal da luz, primavera do dia, não te amo, nem a ti. Canícula bravia, que a ti mesma te estruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal, tumba que te recamas de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas. Moribunda que ris sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas, no ventre, sob os véus do mistério da sombra orvalhada, trazes a palpitar, como um fruto do outono, a noite, alma nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. Vamos combinar que o rapaz podia ser príncipe dos poetas. Aliás, ele podia ser o rei dos poetas nesse momento. Não há outro poeta tão competente, tão eloquente, tão inflamado de paixão pela poesia como o nosso Bilac. Veja aqui, nós temos a forma perfeita do soneto, quartetos, tercetos, o esquema de rimas que você está vendo no nosso slide com colorido diferenciado. Olha aí. A, B, B, A, amas, ia, amas. Ia, amas, ia. A, B, B, A, B, A, B. Olha o esforço intelectual. Olha o exercício cerebral na composição dos versos. Entre, ada, ono, ada. C, D, D. Completa-se o esquema de rimas de modo a provar que, não por um acaso, não por inspiração, o poeta chega a esse resultado. É a oficina, é o artesanato, é o apuro cuidadoso desse poeta que se dedica a criar com palavras uma escultura poética, como os grandes renascentistas criaram esculturas marmóreas. É o escultor, é o ourives, e você verá, é o pintor com palavras. Verso alexandrino, que significa isso? Nós teremos 12 sílabas poéticas em cada verso, a exemplo do que você vê no nosso slide, com a divisão poética. Trazes a palpitar comum fruto douto, 12 sílabas. Você sabe que a sílaba gramatical tem uma regra e a sílaba poética não segue a gramática. A sílaba poética segue a sonoridade, a musicalidade do verso. Por isso, neste verso, por exemplo, eu tenho duas elisões, que é a manutenção de duas sílabas gramaticais
numa única sílaba poética, como você percebeu. Comum e doou, tá? Vendo a divisão, você percebe então essa aglutinação, essa elisão, para que some 12 sílabas poéticas, tendo 2 numa única gramatical. Tá, mas cadê a última sílaba da palavra outono? Se a palavra é paroxítona, nós desprezamos a última sílaba. Nós contamos até a sílaba tônica, por quê? Porque são sílabas tônicas que marcam a cadência, o ritmo, a música do verso. Além disso, nós temos um vocabulário extremamente rico, extremamente erudito. Veja quantas palavras difíceis. Canícula, você nunca ouviu, nem ouvirá depois desse poema. Canícula é o meio-dia, o sol a pino. Agora faremos uma leitura para que você acompanhe a visão do poeta nesse texto. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, berço de ouro. É a manhã chegando, é o alvorecer, a alva. Ele está desenhando, ele está chamando a sua atenção para o nascimento da luz logo à madrugada, logo ao nascer do dia. Natal da luz, primavera do dia, até chegar ao meio-dia, ao apogeu da primavera, que seria a canícula bravia, o sol a pino, que a ti mesmo extruis, destróis. Por quê? Porque o meio-dia anuncia a decadência da força da luz. O meio-dia anuncia o quanto o horário, o sentido horário agora, encaminhará você para o final do dia. Amo-te, hora hesitante, em que preludia o adágio vesperal. Percebe? Ele está amando essa hora hesitante, esse lusco-fusco. Esse momento em que nós temos luz aproximada à sombra. Ele não ama a glória da manhã, o berço do sol. Ele ama esse momento de dualidade, de meio tom, de luz e sombra. Adágio vesperal, horário da tarde. Tumba em que te recamas, esse leito que te recobres de luto. Está prenunciando a noite, a morte do dia, e de esplendor, a beleza da noite com as suas estrelas, a transfiguração da luz, do dia em luz da noite. Lua e estrelas, esplendorosamente belas. Te recamas de crepes, tecidos finos, elegantes, e auriflamas, chamas douradas. A luz do entardecer, uma luz que vai se acobreando, que vai se avermelhando até os roxos e, finalmente, as escuridões da noite. Por isso, essa luz é moribunda, por isso, esse horário assinala uma decadência. Espera aí, ele está falando dessa tarde que assinala o final do dia, mas você lembra que você tem um poeta que morre em 1918, cujo livro será publicado em 1919. É um hino à própria idade, à própria história, ao próprio momento da vida que Olavo Bilac está vivendo, sem dúvida nenhuma. Percebe como essa interpretação, esse jeito de entender o poema, confere a ele um valor para além do puro descritivismo? Ele descreve uma situação de horário, a tarde que prenuncia a noite, para, na verdade, levar você a pensar a uma situação de vida. A velhice prenunciando o final da vida. Amo-te, ó tarde triste, tarde augusta, sublime, que entre os primeiros clarões da estrela, nos ventres e tudo mais, olha como ele está trazendo. Veja aqui, sob os véus do mistério, veja, os primeiros clarões trazes a palpitar, tu trazes, ó tarde triste, tu trazes, como um fruto do outono, a noite. Porque a noite é a alma nutriz, porque a noite alimenta, nutre. A nossa sensualidade é o momento em que os casais se aproximam no leito, a sensualidade também é o sono. A energia da vida, representada na sensualidade, e o entorpecimento do sono, uma vez que você deita e dorme. Perpetuação da vida, sexualidade, iniciação do nada, o sono como simulação de uma morte, quando todos os sentidos, toda a consciência
é nula. Eis o primeiro poema que dá esse tom crepuscular para todo o livro que você vai ler. Um livro que é um tanto quanto triste, um tanto quanto filosófico, um pouco diferente do nosso parnasianismo tradicional. Mais uma vez, uma reflexão existencialista no soneto Ciclo. Manhã, sangue em delírio, verde gomo, promessa ardente, berço e liminar. A árvore pulsa no primeiro assomo da vida, inchando a seiva ao sol. Sonhar. Percebe? Nós temos aqui um poeta que vai usar um determinado período do dia em cada estrofe. Mas desde o primeiro soneto do livro, você deve reconhecer que a intenção do poeta não é que você fique preso às horas do dia, porque as horas do dia são apenas pretexto para ele falar das estações da vida. Então amanhã seria a sua pré-adolescência, quando você desperta para uma vida que deve ser cheia de aventura, uma vida que deve ser uma convocação para uma ação heróica, para uma ação muito estimulante. Sonhar. Você vai conquistar tudo o que você quiser. Dia. A flor, o noivado e o beijo, como em perfumes, um tálamo e um altar. A árvore abre-se em riso, espera o fruto, o pomo, e canta a voz dos pássaros. Amar. É o momento da mocidade, é o momento em que você vive as suas experiências amorosas, as suas experiências de grande satisfação na companhia de quem você elege para viver as grandes emoções. É o momento em que essa flor se desabrocha e espalha o seu perfume. É a sua felicidade comunicada para o ser amado, como para todo mundo que veja o quanto você se sente feliz nesse momento. É a hora do amor, é a hora das descobertas, é a hora da vida pulsar mais intensamente. Tarde, messe e esplendor, glória e tributo. A árvore maternal levanta o fruto, a hóstia da ideia em perfeição, pensar. À tarde, ele coloca como messe, que é o campo preparado para a colheita. Foi semeado, foi adubado, cresceu e agora vem a colheita. Os resultados obtidos com o seu esforço. Esplendor. O que sobrou de tudo isso, né? O resultado, glória, também tributo. Tributo, você sabe que pode ser, no sentido figurado, pagar em dor algum débito, algum peso, alguma dívida que você tem na sua consciência. Você está pagando os seus tributos, você é tributário dessa dívida. Pois bem, a árvore maternal levanta o fruto. É você apresentando para você mesmo o que foi a sua experiência, o que tem sido a sua vida, o exercício das suas emoções. E aí você apresenta para si, como resultado, como resumo da experiência de vida, tudo isso que foi vivido como se fosse a hóstia, como se fosse o momento da Eucaristia. É a síntese, é o momento de você olhar para você mesmo e pensar, e refletir, e ponderar sobre a sua existência. Noite. Ó saudade! A dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama as folhas, como lágrimas. Lembrar. A dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama as folhas, como lágrimas. Você entendeu? O ser doloroso, a pessoa, depois de ponderar, depois de refletir sobre tudo que ela viveu, ela derrama lágrimas pelo chão, como as árvores derramam as folhas secas. Agora que você já está sem viço para empreender mais paixões, mais aventuras, mais intensidades emocionais. O que cabe você é lembrar, porque o tempo é passado. A tarde chegou e a noite agora já se anuncia como finalização de um ciclo que estabelece o ponto final. Chega de reticência. É muito bonito. Dedique-se um pouquinho que você vai se surpreender com esse parnasiano, nem tão parnasiano, nesses poemas reflexivos, um tanto quanto filosofantes, para o nosso bem,
para a nossa satisfação, sem dúvida nenhuma. Língua portuguesa. Atenção a esse poema porque ele é antológico. Quando se fala de Bilac, fala-se desse poema. Quando Caetano compôs a música Língua, sugiro que você ouça, ele vai trazer o Bilac para esse poema. Modernistas, pós-modernistas, tropicalistas, prestando tributo, pagando os seus tributos, né? Pagando as suas homenagens, pagando pau, você diria, né? Para o nosso poeta parnasiano. Aprecie. Última flor do laço, inculta e bela, és há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba do alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude, doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Você está percebendo que o poema termina numa exclamação. Aliás, é regra para muitos sonetos parnasianos criar o último verso retumbante, esplendoroso, apoteótico. É a técnica da chave de ouro. O último verso deve ser impactante. Você deve deixar o leitor extasiado ao final do poema. A chave de ouro, conforme o parnasianismo sugere, para que o seu poema seja digno do Parnaso, digno de um deus ou de um príncipe. Não é mesmo, Bilac? É isso. Vamos lá. A primeira estrofe, ele chama atenção para a última flor do laço. Busca a história, busca a mensagem do Fernando Pessoa, né? Os romanos, chegando à Península Ibérica, trazendo a sua língua latina, que se misturará com os dialetos da península e formará a língua neolatina. Então, o português é uma manifestação tardia da língua latina, transformada. Por quê? Porque ao misturar-se com os dialetos da península, ele vai transformar-se. Ele não será tão purista, ele não será tão erudito como no seu lugar de origem. Por isso essa língua é inculta. É a língua que não foi trazida pelos senadores romanos. É a língua que foi trazida pela plebe, pelos soldados que estão ocupando a península, que estão dominando o condado portucalense, que estão favorecendo a criação do nosso registro português. Bela, sem dúvida nenhuma. Você sabe que essa língua é cantante, é poética, é por demais expressiva, é difícil, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito. Veja aí como nós temos uma riqueza numa gramática que oferece tantas e tantas possibilidades expressivas, como outras línguas que você conhece não dão a você tantas oportunidades de expressão. Não é mesmo? É isso. Oh yes! A nossa língua é muito rica. A sua dificuldade tem que ser elogiada, enaltecida. Faz o nosso idioma ser belo. Esplendor, porque a criação, o surgimento, é a proliferação, é a renovação do que foi o latim para o neolatim. Mas também a sepultura. É aqui que o latim se esgota, nas línguas neolatinas, entre as quais o português. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina vela entre os cascalhos. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de mineração. Você conhecer essa gramática, você conhecer esse idioma, você conhecer todas as possibilidades de expressão que estão à sua disposição. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Por quê? Porque a nossa língua oferece tanta possibilidade. E ela pode ter o estrondo da tuba, aquele som clamoroso, aquele som extremamente forte, grave, como pode ter o murmúrio, como pode ter o sussurro, como pode ter a delicadeza daquele som agudo, sibilante, da lira, do instrumento musical, tão singela, tão simples, tão altissonante como a tuba. Tens o tron, o estrondo, e o silvo, o murmurejar
da tempestade, do vento. E olha aí, saudade, essa palavra que existe no nosso maravilhoso idioma. Saudade. Não é a mesma coisa que I miss you, lamento. Né? Lamento, não é. Eu sinto falta de você, é uma coisa. Eu também sinto falta de dinheiro. Também sinto falta do Big Mac. Mas eu tenho saudade de você. Você percebe o alargamento emocional? Você percebe como essa palavrinha leva você para outros níveis de expressão emocional? I miss you é uma coisa que você repete até para o dinheiro. Agora, eu tenho saudade, é só numa questão de muito amor, de muita ternura. Amo teu viço agreste, o teu jeito de terra, a tua força telúrica, sabe? Tudo isso que faz com que eu veja o mundo que eu habito. Terra, aquilo que me prende ao chão, me prende ao solo, aqui onde eu nasci. Teu aroma de virgens selvas. Olha aí, tudo isso que vai encantar os nossos cronistas viajantes. Olha o paraíso terreal. Foi assim que o europeu descreveu a terra brasileira. Paraíso na terra. Não existe lugar no mundo mais belo que esse. Largo oceano, virgens selvas, viço agreste. Tudo isso que é tão naturalmente belo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. As palavras que também concentram em si força, poder, rude, doloroso idioma. Tem muitas palavras que provocarão dor, que nós não precisaremos repetir aqui. Nós estamos num tempo doloroso. Nós sabemos quais palavras nos atingem fundamente. Em que da voz materna ouvi meu filho. Em que Carmões chorou, no exílio amargo. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Lá longe, no Oriente, nas viagens que o Camões fez ao continente asiático. Ele chorava em língua portuguesa, a saudade das terras, a saudade da Dinamene, que você deve conhecer dos sonetos que você está estudando para o vestibular, com certeza. Até a sua expressão efetiva, até o seu choro é em língua portuguesa, ou pelo menos está assentado em língua portuguesa. Ao lembrar das pessoas, ao lembrar das terras, ao lembrar das experiências, ao lembrar da vida que você viveu, lá no continente asiático ou em qualquer outro lugar que não seja a sua pátria, você lembrará com certeza no idioma materno. A saudade da mãe, a saudade da infância, a saudade da vida vivida nessas terras em que se fala o português. Minha pátria, minha língua, disse Fernando Pessoa, e antes dele disse outras figuras, lá em mensagem. Então é a palavra que nos torna verdadeiramente humanos, conscientes das nossas capacidades intelectivas e emotivas. Por isso a língua é tão importante. A língua é o primeiro atributo para que você se apresente verdadeiramente como ser humano, racional, emocional, dotado das capacidades que a nenhum outro ser no mundo, a nenhuma outra espécie no mundo, foi dado esse presente. A capacidade de criar um idioma e se expressar e se fazer e existir verdadeiramente e intensamente a partir desse idioma. Ele tinha que ser parnasiano mesmo, né? Apaixonado pelo idioma como ele está, ele precisava ser um poeta parnasiano. Vamos pintar com palavras? O poeta parnasiano é escultor, ele transforma a montanha de palavras num soneto, da mesma forma que que o Michelangelo transformou a montanha de mármore no Davi, na Pietà, no Moisés. Da mesma forma que o pintor usa as cores e pinta paisagens, nós teremos o poeta pintando a paisagem com palavras. Ele cria um retrato verbal. Você visualiza a cena a partir do texto criado pelo autor. Vila Rica, Minas Gerais, século XVIII. Tempo do arcadismo, tempo de Tomás Antônio Gonzaga, o nosso Dirceu, apaixonado por Marília, que na verdade é Maria Doroteia Joaquina. Lembrando a literatura árcade, lembrando os poetas, as figuras do nosso arcadismo, que também você conhece muito bem do Romanceiro da Inconfidência, também cobrado no vestibular esse ano.
Então vamos ler esse poema sabendo do que se trata, vendo a paisagem na imagem, mas principalmente vendo essa paisagem no texto e como ele foi competente pintor de palavras. O ouro fulvo da tarde, o ouro avermelhado da tarde, cobre as velhas casas. Vamos facilitar? O hipérbato, a inversão sintática, dificulta um pouco a leitura. Coloca as palavras na ordem direta, fica mais fácil. O ouro avermelhado do entardecer cobre as velhas casas. As minas, em laivos de ouro, sangram. As minas que ambição sangram em laivos de ouro, você abrindo a terra para procurar, para investigar, para se apropriar daquilo que a terra guarda nos seus subterrâneos, né? Nas suas minas. Olha as feridas abertas na terra. Ambição abriu na torturada entranha da terra nobre. A ambição abriu na torturada entranha da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão, o distintivo, a riqueza, a nobreza do que a terra guarda, o minério, o ouro, né? Resplandecendo no seu trabalho de mineiro, na sua escavação. O ângelus plange ao longe em doloroso dobre, o último ouro do sol morre na cerração, e austero, amortalhando a cidade gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema-unção. Por que você está vendo em azul esse verso? Porque esse verso tem uma assonância. O nosso Bilac usa as vogais nasais para criar a música do dobre, do toque, do sino. Ângelus plange ao longe em doloroso dobre, assonância de sons nasais e assonância da vogal O. Ele criou a música, ele representou para você esse horário bonito, 6 horas da tarde, o sino, o ângelus, dobrando, tocando dolorosamente, essa música comovente, plangendo. Olha aí o último ouro do sol, os raios do sol que vão acobertando a cidade, amortalhando. Amortalhar quer dizer cobrir o cadáver com esse tecido. Então a luz da tarde baixa sobre a cidade como a mortalha baixa sobre o cadáver para envolvê-lo antes do enterro. O crepúsculo cai como uma bênção, a última bênção. É o último momento do sol nesse dia. Agora, para além do cerro, da colina, o céu parece feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu. A neblina, roçando o chão, cicia em prece. Roçando o chão, cicia em prece. Aliteração. Ele está trazendo a neblina visualmente, também sonoramente, por meio do trabalho com a musicalidade das palavras. Mas isso está lembrando muito o simbolismo. Claro que está lembrando o simbolismo. A escola literária que mais se preocupou com figuras sonoras, aquelas que garantem a melopeia, a musicalidade do texto, foi o simbolismo. E olha como eu tenho esse trabalho sonoro, esse trabalho de musicalidade tão notável no texto. Agora o céu parece feito um ancião. A neblina, como uma procissão espectral, fantasmagórica, que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu, memória, resgate de outras eras, as eras do ouro, o ciclo do ouro, os trágicos personagens do romanceiro da Inconfidência, a história revivida nesse momento em que o céu amortalha a cidade de Vila Rica, que já não é mais Vila Rica. A cidade que agora é pobre. Foi gloriosamente chamada de Vila Rica no século do Ouro. Nesse momento é apenas mais uma cidade esquecida do seu passado de riquezas, uma vez que não tem mais ouro. Por que ouro preto? Porque o ouro misturou-se ao minério de ferro, ele ficou enegrecido, ele ficou mais escurecido, ouro preto. Essa tarde, essas cores, essa música, essa neblina, essa cerração
cobrindo as colinas, cobrindo os cerros, sobre a triste Ouro Preto. O ouro dos astros chove, chove o ouro dos astros. É muito importante, pessoal, a gente ter atenção à ordem gramatical direta, sujeito, verbo, complemento. Em alguns poemas isso será salutar, isso daí será fator de entendimento facilitado, né? Se você reorganizar as palavras. Pintura, parnasianismo, descritivismo. Ele não vai falar do que está acontecendo na Bahia, ele não vai falar do que está acontecendo no Rio de Janeiro, tá lembrado? Bahia, Guerra de Canudos, Rio de Janeiro, revolta da Armada, ele que foi um crítico muito ferrenho do Floriano Peixoto e dos florianistas, ele não vai falar dessas perturbações que nós vivemos no cenário político, social brasileiro. Ele vai falar do sol baixando sobre Ouro Preto. Tem importância isso? Não, não tem importância. Agora, o poema tem importância, por quê? Porque é um momento de beleza. Você tem que dizer que isso é maravilhoso. Você tem que dizer que nem todo mundo será capaz de fazer um poema descritivo tão maravilhoso quanto esse. Vou fazer uma comparação. Sabe quando você para na rua para ver aquela BMW C6? Você nunca vai se sentar nela, você nunca vai comprá-la, mas você para e fala, isso é maravilhoso. Alguém ter tecnologia para fazer essa obra de arte é motivo de muito aplauso. Percebeu? Você não vai entender mais a filosofia, mais a sociologia, mais a história do Brasil, porque você está lendo Vila Rica. Mas você vai parar um momento e falar, isso é belo. Isso enche a minha alma de beleza. Enche os meus ouvidos de beleza. Enche os meus olhos por ver essa organização das palavras. Isso é verdadeiramente uma obra de arte. Como bom parnasiano, o nosso Bilac vai trazer para esse livro muitas figuras mitológicas. O Parnaso grego, a mitologia grega. Está aqui Prometeu, entre tantos outros que você vai conhecer no livro. Nós não vamos falar todos, é impossível nós discutirmos 90 poemas, mas para você ter uma ideia de como ele leva você para esses tempos gloriosos, esses tempos titânicos, né? Esses tempos de verdadeiros heróis. Na mitologia grega, Prometeu é o titã que roubou o fogo dos deuses. E ao roubar o fogo dos deuses, ele entrega para o homem. A partir daí, o homem começa a sua trajetória ascensional. Começa uma escalada evolutiva. Com o fogo se forjará metal para armas, garantirá vitórias. Com o fogo se cozinhará alimentos e fortalecerá o corpo para mais vitórias, para mais saúde, para mais vida, para mais história escrita pelo homem. E os deuses? Os deuses já não serão tão importantes. Agora o homem é capaz de fazer a história por si mesmo. Claro que Olimpo não gostou nada dessa roubalheira e vai punir o nosso Prometeu acorrentando-o nas montanhas do Cáucaso, onde toda noite virá uma águia ou abutre bicar-lhe o fígado, que se recomporá ao longo da noite para no outro dia ser novamente dilacerado pela mesma águia, ao longo de 30 anos, talvez 30 séculos. Os mitos vão trazendo variações. Mas é em cima desse mito que nós temos esse soneto. Veja aí os versos longos, né? Você não pode esquecer, são decassílabos ou alexandrinos. Filhas verdes do mar, e ó nuvens, no incenso, beijai-me, e bendizei o meu sangue e o meu pranto. Por que no incenso? Porque ele está no alto da montanha, e as filhas verdes do mar estão muito longe, muito abaixo de onde ele está. E mesmo as nuvens ainda mais altas, né? Olha como ele ficou nesse meio termo aí. Quando sucumbo e sou vencido, exulto e venço. A minha queda é glória, o meu rugido é canto. Percebeu as antíteses? Eu exulto, eu me refestelo, eu me rejubilo e venço. Mas eu sucumbo, sou derrotado, sou vencido. Cair é tornar-se glorioso. O meu rugido é verdadeira música. Por quê? Porque eu tinha um projeto e eu realizei esse projeto. Eu queria roubar o fogo dos deuses, eu roubei. A punição que veio depois
é muito menos importante do que o ato que eu realizei. Sobre os grilhões, as correntes, espero, escravizado, penso, e morto viverei, domando a carne e o espanto, invadindo de estrela a estrela o Olimpo imenso, roubei-lhe na escalada o fogo sacrossanto. Olha o poema que está trazendo aí uma certa narratividade, contando o mito para que você se inspire nesse mito. Qual é o grande projeto que você tem? Qual é a grande ação a ser realizada? De que modo você se tornará herói na sua história? Forjando o ferro, arando o chão, prendendo o raio, dei aos homens o ideal que anima, que dá força ao espírito. E o pão que alimenta o corpo, fortalece o corpo para grandes ações. Arar o campo, cozer a carne, preparar o alimento, fazer a guerra e tornar-se vitorioso. Inutilmente o ódio e o castigo e as garras me consomem. Quando sofro, sou maior. Mais alto sou quando caio. Por quê? Porque a queda é apenas a consequência da maior subida que ele teve na vida. E foi mais importante atingir o ponto culminante do que chegar ao ponto derradeiro. Sou entre a terra e o céu, entre o Cáucaso e o abutre, sobre o martírio, o orgulho, e sobre os deuses, o homem. Verdadeiro herói, né? Não tem nem o que falar. Verdadeiramente um herói a inspirar toda a humanidade que virá depois desse exemplo guerreiro, beligerante, atrevido, ousado que foi Prometeu. Aquele que decidiu fazer, foi lá e fez. Como ele não escutou que era impossível, ele foi lá e fez. Que sirva de lição para todos os homens. Música brasileira. Atenção a esse poema, porque nós teremos aqui uma visão que é muito cara aos vestibulares. A discussão da nossa cultura. A discussão da miscigenação que vai perfazer um jeito de ser, de estar, de produzir cultura que é muito particularmente brasileiro. Tens às vezes o fogo soberano do amor. Encerras na cadência, acesa em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas, dos oceanos. Bárbara poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. É samba e jongo, xiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades, de selvagens, cativos e marujos, e em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Flor Amorosa é o nome de uma famosíssima música da época do nosso Olavo Bilac, uma música de 1914, se não me engano, e é da autoria de Antônio Calado, grande compositor daquela época. Pois bem, pessoal, música brasileira é um texto que vai chamar sua atenção porque, na primeira estrofe, ele chama atenção para a sensualidade do ritmo da nossa música popular. Uma sensualidade que não se verifica em nenhum lugar da Europa. É do Brasil essa música que aquece a alma e aquece o corpo, sem dúvida. Tá aí todos os ritmos, estão aí todos os ritmos, né? Para você perceber essa sensualidade, essa lascívia, esses requebros que lembram os pecados humanos. Sobre a volúpia, a sensualidade, erra a tristeza. Por quê? Porque todo esse ritmo desenvolvido no Brasil é herança de um povo africano, de um povo que atravessou os mares, morrendo muita gente, trazendo muita saudade, e é também herança de um povo nativo que sofreu as consequências desse intercâmbio de culturas, o processo da colonização. Junto da sensualidade, a tristeza. Bárbara poracé, festas indígenas, banzo africano, olha a referência a esse intercâmbio, a essa troca de culturas, trova portuguesa, África, Portugal, Europa e os povos originários. É a mistura de toda essa gente que dará ocasião para uma cultura única, singular, extremamente sensual, mas também eivada
infiltrada de tristeza no processo de miscigenação que foi, você sabe, escravidão, carnificina, eliminação de tantos traços da cultura nativa. Chamada de atenção para os ritmos samba, jongo, xiba, fado, na terceira estrofe, falando de orfandades, falando de distanciamentos, falando de abandonos, falando de distâncias que são muito longínquas. Você que veio para cá trazido a força de colares de ferros, correntes de ferros, a força da pólvora apontada na sua direção. Você que já estava aqui agora enfrenta, né, a pólvora apontada na sua direção. Veja a orfandade de selvagens, cativos, escravos, marujos. Percebe então que nós temos aí a confluência da Europa, da África e do nosso continente americano, do nosso Brasil. É a mistura de tudo isso que vai estar presente na nossa música. Por isso ela é flor amorosa de três raças tristes. Três raças que pagaram os tributos, que viveram as suas dores nesse processo que resultou na etnia miscigenada que é o brasileiro típico. Mas espera aí, essa síntese cultural que esse poema está trazendo é a mesma síntese cultural proposta por Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago, que virá logo depois de Olavo Bilac. Na Semana de Arte Moderna, na primeira fase modernista, nós temos Movimento Pau-Brasil, Verde Amarelismo e Manifesto Antropófago, primeira fase modernista, discutindo a nossa brasilidade. Num país secularmente colonizado, o que é ser brasileiro? Num país a que foi imposta uma cultura diferente, uma língua diferente, uma religião diferente, um modo de ser e de existir diferente. O que ficou da brasilidade original? Essa discussão é proposta pelo modernismo, mas olha como nós temos um embrião, um germe dessa reflexão aqui. Pensar no homem brasileiro é pensar na confluência, na intersecção de muitas raças que aqui chegaram e deram uma contribuição de dor, de saudade e de sangue.